Olá, estudante. Bem-vindos à videoaula de consolidação do conteúdo do tópico 4, comigo, professora doutora Simone Maria Moura Mesquita. O tópico 4 é constituído por dois grandes assuntos, sendo o processo de negociação e mediação no ambiente organizacional, as variáveis fundamentais no processo de negociação e os aspectos psicológicos nas vendas. Basicamente, qualquer processo de negociação obedece a 7 etapas que precisam ser cumpridas e com igual cuidado, para que o resultado final seja positivo. Dificuldades não superadas em qualquer uma delas podem comprometer os objetivos estabelecidos. As etapas do processo de negociação são 7, sendo 1, preparação, 2, abertura, 3, exploração, 4, proposta, 5, esclarecimentos finais, 6, fechamento e 7, avaliação. A etapa 1, preparação, nesta fase, trata-se do planejamento inicial. Esse planejamento inclui todo o levantamento de dados sobre a proposta que se pretende apresentar, e, evidentemente, baseado em toda a informação possível sobre o outro negociador. A etapa 2, abertura, nesta fase é o momento em que o negociador sente-se mais à vontade. O objetivo básico desta fase é o de criar um clima propício ao desenvolvimento da negociação, deixando à vontade o outro negociador. É o primeiro contato entre os dois negociadores. A etapa 3, exploração, nesta fase, os participantes procuram entender as posições e os interesses de cada um, buscando-se a compatibilidade de algum desses interesses. O negociador preparado busca detectar necessidades, expectativas, motivações da outra parte, para, na etapa seguinte, mostrar como as suas ideias, os seus produtos ou serviços atendem também aos interesses do outro negociador. A etapa 4, proposta, nesta etapa, você apresenta ao outro negociador a sua proposta. Aqui é fundamental que, ao apresentar esta proposta, mostre-se como ela atende às necessidades e expectativas da outra parte, que foram detectadas na etapa 3 de exploração. A etapa 5, esclarecimentos finais, nesta fase do processo, objetiva-se ouvir atentamente as dúvidas e objeções do outro negociador. Esta etapa não determina a necessidade de se aceitar a objeção, mas sim entendê-la para argumentar com base em algo que ainda não tenha ficado bem claro para uma das partes. Na etapa 6, fechamento, nesta fase ocorre o encerramento do negócio. Se as fases anteriores forem bem desenvolvidas, certamente esta etapa será mais fácil. E muitas vezes ela ocorre de forma natural, pois tudo o que foi discutido e demonstrado até este momento satisfez as necessidades das duas partes. A etapa 7, a avaliação, esta fase trará subsídios para as próximas negociações. Sempre que sentamos para analisar o que fizemos bem e onde erramos, enriquecemos em conhecimento. Embora essas etapas sejam sequenciais, acontece, muitas vezes, elas se sobreporem e podem exigir um retorno a fases anteriores, dependendo da complexidade da negociação. A flexibilidade e a capacidade de adaptação são sempre chaves para o sucesso. Os negociadores precisam dominar cada uma das etapas mencionadas do processo de negociação. Com isso, eles aumentam significativamente as chances de um resultado bem-sucedido para todas as partes envolvidas. Falando em negociadores, qual o estilo de negociador existe? Ou quais estilos de negociadores existem? Temos vários. Alguns deles são o efetivo, o analítico, o relativo, o intuitivo,
Ainda temos o racional, o sociável, o metódico e o decidido. Entender os estilos de negociadores é fundamental para que possamos fazer adaptações e obtermos os melhores resultados em qualquer negociação. Não existe um estilo certo ou errado, mas sim o mais adequado para cada situação de negociação. Conhecer os estilos dos negociadores, das partes envolvidas no processo de negociação, permite que a equipe negociadora promova adaptações na abordagem, pode-se modificar a estratégia de comunicação e também a argumentação para ser mais eficaz. A equipe negociadora também consegue fazer antecipações de comportamentos, prevendo as possíveis reações e objeções do outro negociador. A equipe negociadora, conhecendo os estilos dos negociadores, consegue buscar a construção de relacionamentos, entendendo as necessidades e também as prioridades da outra parte, favorecendo aí acordos mais duradouros. E a equipe negociadora, conhecendo os estilos dos negociadores, consegue focar na obtenção dos melhores resultados, ou seja, consegue aumentar as chances de sucesso na negociação. Na gestão comercial, a habilidade de negociar com os clientes ou demais partes interessadas é de total relevância para o sucesso do negócio. Se a negociação acontece por meio da comunicação entre duas ou mais partes, é necessário estabelecer premissas que permitam um bom diálogo entre os interessados, visando chegar, então, a um acordo equilibrado. E uma premissa importante na negociação é a ética. A palavra ética, ela tem origem no grego ethos, que quer dizer modo de ser, caráter. É bem complexo definir o que é ética, mas podemos considerá-la como um conjunto de valores e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Os princípios éticos, eles norteiam os códigos de comportamento e também das profissões. Um comportamento profissional considerado antiético tende a comprometer uma negociação, podendo até mesmo levar a um resultado insatisfatório. Outra premissa é a lógica. Isso porque negociar é uma questão de lógica, é questão de encadear pensamentos e ações em uma sequência lógica, preparando-se para cada etapa e visando resultar em um acordo. A negociação inclui diferentes fases, níveis de poder e interesse. A negociação é um processo com início, meio e fim, e, de preferência, que tenha resultado em acordos. A negociação, encarada como um processo de início, meio e fim, ajuda a perceber que qualquer pessoa pode desenvolver as habilidades que são necessárias para negociar, com clareza e também com bastante eficácia, e que negociar nada tem a ver com possuir algum tipo de dom específico, ou ser mais ou menos tímido. Outra premissa da negociação é a emoção, que é considerada por estudiosos da área como bem-vinda. A emoção, ela contribui para motivar as partes envolvidas na negociação, e a ausência da emoção pode comprometer o resultado desejado. Mas, obviamente, existe um limite para a emoção ao negociar. Um dos estudiosos, aliás, dois estudiosos, Fischer e Brown, fala que o envolvimento emocional na negociação tem dois lados. Se as negociações dominarem o lado racional, a capacidade de lidar com as diferenças em uma negociação será comprometida e os resultados ficarão prejudicados. Entretanto, se a negociação for baseada em fatos e assertiva, e além disso tiver apoio das emoções, os problemas poderão ser resolvidos com mais facilidade. Nesse sentido, as emoções auxiliam a lidar com as diferenças. Caberá, então, ao profissional responsável pelo processo de negociação identificar qual é o tipo de negociação a ser enfrentada e se o uso da emoção pode ser aplicado em menor ou maior grau. A negociação pode ser baseada em fatos, ser racional e, ainda assim, aliar a emoção para se chegar a um acordo.
As emoções auxiliam no processo à medida que a outra parte tende a se sentir mais compreendida. Então, é o uso da razão e da emoção nas negociações. Não adianta ter um QI elevado se o gerente comercial não tiver capacidade emocional de gerenciar seus colaboradores com equilíbrio e também se adaptar ao meio ao qual a negociação se propõe. Goleman propôs em seu livro Inteligência Emocional uma divisão em 5 habilidades, sendo elas intrapessoais, que são as habilidades do indivíduo, e interpessoais, nas relações entre as pessoas. As habilidades individuais necessárias para os negociadores são habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida, capacidade de dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou de uma realização pessoal e reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando ocorrem. Então, as habilidades individuais, elas são de extrema importância nas negociações do dia a dia, pois é importante se conhecer, saber seus pontos fortes e fracos, seus limites emocionais, técnicos e de gestão, e também saber controlar suas emoções para não atrapalhar o seu desempenho na negociação. As habilidades coletivas necessárias correspondem a reconhecimento de emoções coletivas, habilidades em relacionamento coletivos e em outras pessoas, as interpessoais. As habilidades coletivas irão ajudar o negociador a reconhecer o estilo de negociação da outra parte, suas reações e também as ações advindas dessa parte. É importante ir lapidando essas habilidades para melhorar a capacidade de conhecer os outros e também de relacionar-se com eles. E com isso, ir melhorando a capacidade de negociação no geral. Na negociação, diversas inteligências são cruciais para o sucesso. Além do conhecimento técnico sobre o produto ou serviço, sobre o cliente, é requisitado o uso da inteligência racional e o uso da inteligência emocional. A inteligência racional, ela é requerida em negociações que dependam de uma solução lógica, quantitativa e dentro de padrões estabelecidos, leis, editais, como por exemplo. A inteligência emocional, ela é requerida em negociações que dependem da capacidade de se relacionar e manifestar emoções e sentimentos seus e do outro. E quais são as variáveis fundamentais da negociação? Em toda negociação existem 3 forças que agem sobre o que está sendo negociado e que constituem fatores considerados cruciais, podendo decidir uma negociação favorável ou desfavoravelmente. E quais são essas forças? É o tempo, a informação e o poder. Cabe ao gerente comercial saber o que é mais relevante para cada uma das partes envolvidas na negociação, a fim de identificar a influência de cada um dos elementos nesse processo. A variável tempo nos diz que determinado espaço de tempo pode ter valor diferente para cada uma das partes envolvidas em uma negociação. Se de um lado das partes tem pouco tempo para chegar a um acordo, ela comporta-se de forma mais tensa e pode estar disposta a aceitar uma proposta que não lhe seja favorável. Por outro lado, a outra parte pode dispor de mais tempo para negociar, podendo negociar de forma mais tranquila e vantajosa. É necessário, então, identificar quanto tempo o processo pode durar, para não tentar negociar algo em um prazo de tempo inviável, agindo sob pressão e sob pena de não obter um resultado satisfatório. A variável informação nos diz que quando uma negociação começa, cada uma das partes tem como objetivo chegar a um bom acordo e entender o que interessa a outra parte pode ajudar bastante. Saber o que o outro quer e o quanto está interessado ou pode dar em troca, confere a uma das partes o benefício da informação e, de certa forma, está ligada à variável poder também. Se você dispõe de pouco ou nenhum dado sobre o que está sendo negociado, pode fazer um péssimo acordo sem ter consciência disso. E tem a variável poder. Abraham Lincoln
menciona que, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Há diversas formas de definir o que é poder. Consideremos, então, o entendimento de que poder é a capacidade de fazer acontecer algo que se queira. Para se chegar a um acordo em negociação, é fundamental que as partes que negociam tenham poder de decisão. De nada adiantarão todos os esforços e concessões em prol de um acordo se, no momento da decisão, um dos lados não tiver autonomia para selar o que foi decidido. Resumindo as variáveis da negociação, tem-se que o tempo no ambiente de negócios é uma limitada, o que normalmente dá a ela um peso bastante relevante nas negociações. A informação, por sua vez, segundo Steiner, 70% delas que são necessárias para a montagem de uma estratégia estão disponíveis em fontes de domínio público, cabendo ao gestor negociador a pesquisa e a correlação dos dados. Destaca Michael Porter, em sua obra Estratégia Competitiva, que o poder de barganha de clientes e fornecedores deve ser amplamente estudado no ambiente em que uma organização se insere ou pretenda estar inserida. Entender as diferentes abordagens de negociação é fundamental para escolher a estratégia mais eficaz para cada situação. Cada abordagem reflete uma mentalidade e um conjunto de táticas que visam um tipo específico de resultado. E quais são os principais tipos e abordagens de negociação? Existem dois tipos básicos de negociação: a competitiva, em que as partes competem e um lado ganha a custo do outro, e a integrativa, em que as partes cooperam entre si, conjugando seus interesses e buscando um acordo que seja bom para todos. A negociação considerada mais justa é a integrativa. Na negociação integrativa, as partes que negociam competem, mas também cooperam entre si. O objetivo é obter benefícios e chegar a um acordo que seja bom para todos os envolvidos. Por isso, essa negociação é chamada de ganha-ganha. Tal denominação não significa, entretanto, que todos obterão do acordo exatamente aquilo que esperam. É comum que as partes que negociam precisem fazer concessões em prol de um melhor acordo para todos os lados. Algumas sugestões para obter êxito na negociação integrativa, considerando ambas as partes. Crie o máximo possível de valor, fornecendo informações sobre as respectivas situações. Todas as partes devem fazer concessões para conseguir o que valorizam mais, abrindo mão de variáveis não fundamentais. Concorde em ceder mais em algo em que o outro não pode ceder tanto. O mesmo deverá acontecer quando você não puder ceder, a outra parte o fará. Utilize o conhecimento adquirido para buscar opções que atendam ao máximo de interesse das duas partes. Partindo para a finalização do vídeo-aula de consolidação de conteúdos, vamos agora entender os gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? São estímulos ou atalhos psicológicos que influenciam a tomada de decisões das pessoas. O uso de gatilhos mentais é uma ferramenta poderosa. E quais são os principais gatilhos mentais? Um deles é a escassez. Algo se torna mais desejável quando percebido como limitado em quantidade ou tempo. O outro é a urgência, que é a necessidade de agir imediatamente para não perder uma oportunidade que tem prazo definido. A autoridade, a tendência a confiar e seguir pessoas ou entidades percebidas como especialistas ou influentes. A prova social, outro gatilho, é a propensão a imitar o comportamento de outras pessoas, assumindo que se muitos fazem, é o correto ou bom. A reciprocidade é a compulsão natural de retribuir um favor ou gentileza recebidos. Compromisso e coerência é o desejo de agir de forma consistente com compromissos ou declarações previamente assumidas. A afinidade, também conhecida como semelhança, são consumidores, clientes mais propensos a ser persuadidos por quem gostamos, nos identificamos ou parece conosco.
A antecipação é gerar expectativa e curiosidade sobre um evento, sobre um produto ou um lançamento futuro. A curiosidade é o desejo inato de descobrir informações ocultas, incompletas ou surpreendentes. E a dor versus prazer é a motivação fundamental para evitar o sofrimento e buscar a satisfação ou recompensa. Chegamos ao fim da videoaula. Desejo excelentes estudos e até mais.